Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está? Estamos aqui. Ricardo, hoje a gente traz aqui o vereador Marcelo Palmeiro. Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Marcelo é um dos vereadores mais influentes da Câmara Municipal de Maceió, né? Pois é, quase bateu na trave, né? Então. A gente vai explicar isso. Já foi, né? Já foi presidente, né? Primeiro secretário. Primeiro secretário, isso. Marcelo, então vamos já pegando o mote, a gente vai conversar sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o seu passado. Mas eu queria começar por esse ponto, né? Você praticamente foi o presidente da Câmara. Então, o pessoal falava que você, olha, é o presidente da Câmara, né, Marcelo? Teve até foto, os bastidores falavam muito nisso. 18, 19. E aí, de repente, não sei se de uma noite para outra, a gente acompanha os bastidores, a gente não está presente, houve aquela mudança. Muita coisa se falou, tem uma coisa que se passa nos bastidores, tem uma coisa que vem a público. E agora a gente tem a oportunidade de conversar com você. É a primeira chance que a gente tem de falar com você. Claro. Ficou alguma mágoa do processo? Queria que você contasse sobre a sua ótica. O que foi que aconteceu ali? Bem, vocês sabem que uma eleição interna é uma eleição mais difícil, talvez, do que uma eleição nas urnas, nas ruas, né? E realmente havia ali um grupo político que me procurou, inicialmente, para a gente fazer um grande grupo, para dali sair os nomes que tivessem maior unanimidade no processo. O grupo inicialmente se falava em 13, 14, e logo após isso foi escolhido o meu nome. Talvez isso possa ter prejudicado. Você não se lançou, lançaram você, é isso? Isso. Então, talvez isso tenha prejudicado o processo. Faltavam o quê? 90 dias para a eleição. É muito tempo. Uma eleição hoje, que nós estamos habituados a concorrer, são 40 dias, né? 42 dias, 38 dias, depende do calendário do ano. A eleição com o eleitor. Isso. Não com aquele eleitorado. Isso, não interna. Quando você vai para uma eleição de 90 dias, você cria ali uma situação primeiro de confiança na vitória, e depois começa a ver também os contras, né? Você tem a parte positiva e a parte negativa. E isso passou também por questões de 2026, da eleição de governo, a eleição de Senado, né? Você tinha um governo do Estado afastado do processo eleitoral de Maceió, né? Quando a vitória consagradora do JHC, 80% dos votos. Então isso afastou um pouco o governo do Estado naquele momento. E as conversas foram andando, caminhando, a gente foi ganhando adesões, chegamos a ter 18, 19 nomes. Mas já contabilizava. Isso, né? O prefeito de JHC estava muito empenhado em Brasília com a nomeação que ainda hoje persiste. 8 meses. 8 meses. Para 9 meses. Da doutora Maluce, inclusive, que seria um ganho muito grande para o estado de Alagoas e para o STJ, uma mulher decente. Eu tive a oportunidade de conversar com ela lá em Brasília. E dentro desses 90 dias aconteceu que começou a haver uma certa, vamos dizer assim, corrente de 2, 3 nomes ali no grupo, de certo ponto incomodado, porque não havia na minha candidatura uma chancela do prefeito de JHC. Mas vamos lá. A disputa então era você e o Galba Neto, que era o presidente. Inicialmente, que seria a primeira pessoa que eu liguei, a reeleição. A primeira pessoa que eu liguei quando eu recebi o convite do grupo para ser candidato foi o Galba Neto. Era um momento de férias, estava ali no pós-eleição, não era férias, mas era um momento de descanso dos vereadores, eu liguei para ele. Não tem férias, né? Isso. Essa seara não tem. E expliquei a situação, que havia uma certa dificuldade no nome dele naquele momento. Já tinha sido 2 mandatos onde nós estivemos juntos. Havia uma rejeição grande, verdade? Mas ali era momento de dar uma reoxigenada, e eu convidava o Galba Neto, inclusive, para ser candidato na minha chapa como primeiro secretário. A gente inverter os lados. E ainda tinha uma situação jurídica ainda não resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que logo depois foi esclarecida, porque havia aquela questão se poderia ter o 3º mandato ou se não poderia. Eu digo, olha, ainda tem essa questão jurídica. Mas, olha, vamos trabalhar, vamos a Brasília, vamos conversar lá com a assessoria dos ministros, vamos ouvir advogados, vamos pedir parecer, para ver que a gente, não é que está descartada uma candidatura sua, mas a gente não pode também ir só numa via de uma candidatura sua, havendo uma certa dificuldade hoje jurídica e até mesmo eleitoral, interna. E ele sempre demonstrou a vontade de ser reeleito e não abrir esse tipo de possibilidade para mim. E não procurou, em relação
advogados. As relações entre vocês azedaram mesmo, né? Deu uma distanciada. Mas o respeito continua, nós não tivemos nenhum pessoal. Nenhum problema pessoal. Nunca é pessoal. Político naquele momento. E houve declarações, inclusive do hoje presidente Chico Filho, né, de apoiar a minha candidatura. O Chico foi um dos principais articuladores da sua candidatura. Na verdade, o Chico fazia parte do grupo, seria o meu vice-presidente, escolhido por mim. Nós almoçamos poucos dias antes de haver aquela divisão. Mas como eu fiquei, vamos dizer assim, muito... Aquela divisão com o próprio Chico? Isso. Vocês romperam? Não houve rompimento, Ricardo, porque quem ganha com rompimento, naquele momento, são os adversários. Não vou dizer mas não tinha adversário ali para você. Mas apareceu, né? Mas assim, a gente conversava muito e tal, e ele era um integrante do grupo. Inclusive, ele tentou trazer alguns vereadores que ainda estavam indecisos para o grupo, não teve sucesso. Ele estava muito empenhado na sua campanha. Ele chegou a dar entrevistas e tal. Até que chegou o prefeito JHC e entendeu que naquele momento o meu nome não seria o nome, não vou dizer mais confiável. Não seria o nome... Era essa expressão, mais confiável. Vamos lá, vou ser mais ou menos claro em relação a isso. A informação que a gente tinha, então. O JHC, quando entra, diz, olha, você saiu candidato sem o meu aval. Pronto, mais ou menos isso. Então, ele decidiu que você não seria o nome a presidir a Câmara. Ou seja... O Chico Filho é presidente da Câmara hoje, graças ao JHC. Isso. Foi quando eu tive uma conversa com o JHC em Brasília. Antes eu reuni o grupo. No momento nós tínhamos 16 vereadores. São caudilhos, né? Fiz uma reunião no grupo. Era o chefe do executivo, tem que definir os... Eu disse, olha, vou ter uma reunião com o prefeito amanhã em Brasília, como é? Depende de vocês, eu só tenho o meu voto aqui. Eu vou lá e o que é que eu digo a ele? Vamos para um acordo... ou vamos manter a candidatura do grupo? Não, vamos manter. Foi unanimidade. E eu fui a Brasília. Com os 18? 16. 16. E fomos 16 ou 17. Mas já era suficiente. Se não me engano, eram 17. Bem suficiente. E jantei com o prefeito. Na verdade, não jantamos. Já foi tarde, já tinha jantado. Fomos para um restaurante só conversar mesmo. E o prefeito... Comer a sobremesa. E o prefeito demonstrou que não tinha problema nenhum com o meu nome, que confiava em mim, relatou algumas situações que esteve junto comigo, inclusive no dia da filiação do PL, do último dia de filiação do PL, o JHC passou grande parte do dia na minha casa. Ele e o Júnior Leão chegaram lá por volta de 11 horas e saíram. O Bolsonaro estava aqui naquele dia, na Associação Comercial, saíram de lá para ir no Bolsonaro. Eu fui também, mas nem falei com o Bolsonaro, porque era no telefone aqui. Você é bolsonarista também, não? Mas eu sou um centro-direita, Ricardo. Eu torço para uma candidatura do Tarcísio de Freitas. Torço para a candidatura. Ele é mais palatável do ponto de vista da opinião pública. Transite, já tem informações que o grupo bolsonarista já começa a entender que é uma candidatura forte, né, do Tarcísio, então eu torço para que ele seja candidato. Não tenho poder de decisão, né, mas se ele for candidato, eu acho que ele tem como dar uma, vamos dizer assim, uma mudada na economia do Brasil, né, em tudo que está acontecendo hoje, para que o Brasil continue crescendo e diminuindo aí até as diferenças sociais existentes que o governo Lula, apesar de ter um forte programa de governo para combater isso, não vem conseguindo. Olha, eu vou discordar um tanto disso, porque você tem redução do nível de pobreza, né? Você tem redução do desemprego. A inflação, por mais que se fale, ela está sob controle, menos de 5%. A discussão hoje central é se rico deve pagar mais imposto e pobre menos. E é uma discussão, me desculpe, claro. Você puxou esse tema, mas assim, eu fico impressionado com esse pessoal dizendo, não, contra aumento de imposto. Gente, as BETs fizeram do Brasil um paraíso. Um paraíso. E os caras pagam 12%. O governo quer ampliar para 18%. Não, absurdo, esse aumento de imposto. Aumento de imposto para quem? É só uma observação. Na verdade, é uma regulação, né? De imposto. Pois precisam. Essa turma precisa pagar mais. Estão ganhando dinheiro com o quê? Com vício, com pobreza, com humilhação de famílias. Eu sou radicalmente... O que eu me preocupo, sabe, Ricardo, não é nem com o pobre que ganha o Bolsa Família, porque ele é pobre mesmo, ele tem o hospital, público. O quanto se gastou, né? Agora está se buscando um controle sobre isso, né? De Bolsa Família com aposta em jogo. Ele hoje ele tem o hospital público, ele usa a escola pública
ele mora muitas vezes em locais onde ele faz ali uma agricultura de subsistência, ele, se trabalhar, ganha o vale transporte, tem os benefícios do governo. Esse está vivendo, com dificuldade, mas está vivendo. A pior situação hoje do país é a classe média. E não é a classe média baixa, não. É o média que não admite colocar o filho numa escola pública, ele quer uma escola particular para o filho, ele quer um plano de saúde, porque ele preza pela saúde da família, sabe que o plano de saúde é uma garantia, que se... Mais ou menos também. Mais ou menos. Quando você precisa de plano de saúde, você vai ver. Mas não, a cultura, o que você paga não corresponde Ele quer ter um celular moderno, o filho cobra as mesmas coisas que está com um amiguinho na escola particular, então ele quer manter o mesmo nível, ele quer a camisa da moda. É reprodução do modelo de consumo, Marcelo, não é por conta então, esse aí está sofrendo muito. E uma grande fatia da sociedade, né, que é a classe média. Então, essa classe, o governo também tem que gerar mecanismos para que ele possa ter uma vida melhor, com mais tranquilidade, que possa estar com a sua família em um patamar que ele admita que o Brasil está sendo um país onde ele está tendo um respaldo na política. Não e sei hoje se não você teve. Viu, tem uma pesquisa, saiu no final de semana, uma pesquisa de um grupo acadêmico, uma pesquisa qualitativa, né, em que pessoas da classe média dizem, não, a minha situação é boa, o problema é o Brasil. Sim, o Brasil como? Você tem uma redução de desemprego, você tem inflação sob controle, você tem o nível de miserabilidade sendo reduzido drasticamente, e o país vai mal. Não é que o país esteja bem, de jeito nenhum. Eu sempre vou defender o ponto de vista de que todo governo precisa ser pressionado, inclusive o JHC. Inclusive o JHC, Paulo Dantas, todo governo precisa de oposição. E é fundamental. Agora, não pode ser uma oposição, como a gente fez no Congresso, os caras aumentando o número de deputados federais. Ele estava fazendo um breve cálculo, né, hoje sobre isso. Você tem 400 milhões, né, cada deputado vai ter de emendas durante o seu mandato. Né? 400 milhões é muita grana. Aí bota mais 18. Gente, é muita grana. Então, quer dizer, a economia, o governo precisa fazer o dever fiscal. Nós não. Enfim, é outra complicação. A máquina está pesada. E o servidor público, ele não está satisfeito. Porque ele não consegue, o governo, mesmo querendo, nas 3 esferas. Municipais, estaduais e federais. O público pode se sentir satisfeito. Né? Ele quer uma correção ali de 10, 15% ao ano, quando é dada a inflação, e a gente sabe que não é inflação real, né? A inflação que a gente enxerga no supermercado, que a gente enxerga na escola, no combustível, na compra do carro. Né? A inflação é muito maior do que realmente é dado aqueles números. E o salário muitas vezes é baseado quando tem a correção da inflação. Né? Então isso vai perdendo poder de força, vai empobrecendo as pessoas. Mas eu concordo com você. A política do governo, quando se trata de diminuição de extrema pobreza, claro que ela diminui. Você dá um cartão do Bolsa Família, onde você ganha ali, tem famílias que ganham R$800, R$1.000, R$1.200, o cara não tinha nada. Hoje já começa o mês com R$800 mil, né? Então, assim, aí a extrema pobreza dita. Agora, se você começar a consumir e querer viver uma vida de classe média, você começa a ter dificuldades. É a expectativa que se cria, né? A gente vive dentro do modelo. Eu sou um cara de classe média baixa, não sou classe média alta. E, assim, eu vivo com dignidade. A questão é a expectativa que você cria. Não, eu quero ter um carro importado. Educação financeira, a expectativa dos filhos, né? Pois é, eu já criei os meus. Vamos lá, independentemente disso. Mas essa geração é a geração que quer dar tudo aos filhos. Né? A gente teve uma criação e para os nossos filhos a gente quer dar diferente. Meus pais já eram desse jeito, os seus também, pode ter certeza, né, que seus pais também, a vida toda apostaram nisso, que você tivesse um padrão de vida melhor do que eles. Cada geração quer isso, né, em relação aos filhos. Tem um Rubem Fonseca, tem um romance dele que eu acho muito legal, que ele coloca o seguinte: a principal obrigação de uma geração é fazer a próxima melhor do que ela. Agora, esse próximo melhor do que ela não significa próximo do ponto de vista material, é do ponto de vista moral, civilizatório, que são coisas que não dão dinheiro, mas que são fundamentais para o convívio, né, social, que é o que a gente não tem hoje. Pois é. Então, para fechar, foi isso. Eu acho que a decisão do JHC naquele momento passou muito também por 2026. Ele deu uma rasteira em você? Para mim, não é
confortável falar rasteira, até porque eu faço parte da base do governo, eu preciso sobreviver politicamente. Mas você perdeu por causa dele? Foi uma escolha do prefeito, vamos dizer assim. Foi uma escolha do prefeito. Daquele momento, até quando nós conversamos em Brasília, ele sugeriu até que nesses 2 primeiros anos, não, porque tinha eleição, onde ele teria que tomar decisões importantes, políticas e tal, e que após isso, 2027, no segundo biênio, eu poderia ser o candidato, não tinha problema nenhum, que ele aí narrou algumas situações que passamos juntos dentro da política. Então, foi uma situação assim, um acordo entre a bancada, né, de fortalecer o prefeito, dar esse voto de confiança, e eu não fui candidato. Né? Eu abri mão da candidatura, votei no Chico Filho. Você estava adotado, né? Era disputar para perder, né? Não, talvez, Ricardo, se você não perde com 12, você perde com 12, mas você pode ganhar com 14. Então, para trazer 2, às vezes você faz o tipo suicídio, né? Ele dá um momento, não sou eu, também não é ele. Vou trazer aqui. Como conquista aquele eleitorado? Olha, credibilidade, nós passamos 4 anos na primeira secretaria da Câmara e tivemos uma relação muito boa com os vereadores, tivemos avanços no Poder Legislativo como um todo, tanto do ponto de vista físico como de fortalecimento do mandato, né? As emendas impositivas fortaleceram os mandatos, melhoria da quantidade de assessores, de custeio da Câmara, houve também um avanço na arrecadação do município, né? O município da Maceió chegou a arrecadar 5 bilhões em alguma coisa, quando no governo passado o Rui teve orçamento de 2 bi. Então, assim, houve uma E o Rui era prefeito, você vice. E eu vice. Então, assim, houve um aumento e consequentemente, há um aumento também no duodécimo. Né? A Câmara de Maceió hoje tem 4,5% da receita líquida do município, que gira hoje em torno de 120 milhões. Quando nós assumimos, em 2021, eram 69 milhões. 70 milhões, 72 milhões. Então, assim, fez com que os vereadores se sentissem fortalecidos. O resultado disso foram nas urnas, né? Quando quase todos se elegeram, salvo pequenas exceções, ou suicídio partidário, onde você teve voto, mas não conseguiu. Você ressaltou uma questão da sua passagem, né, pela primeira secretaria, que conseguiu realizar aquele primeiro concurso. É o primeiro, não é o primeiro, mas basicamente é considerado o primeiro, efetivamente, concurso da Câmara. E na posse do pessoal, você disse uma frase ali, chocou todo mundo. Caramba, que denúncia forte. Mas não foi naquele sentido, Ricardo. Mas você disse que foi peitado por colegas, né, verdade, que queriam vagas, e eu resisti. Não, na verdade não eram vagas. Havia ali uma suspeita de que poucos poderiam ser beneficiados, inclusive eu. Como que diz, vocês estão fazendo, vocês são da mesa, se tiver alguma coisa, avise. E eu sempre segurava que era um concurso sério e todos entenderam isso. Mas procuraram você mesmo? Não, conversas. Para mim, não, então. mas isso são conversas que a gente não pode levar para o campo verdadeiro da conversa. Ali mas foi por que você resolveu revelar aqui? Não, ali foi uma brincadeira no momento de descontração. Mas realmente. Você brinca muito sério. Realmente ficou ali naquele momento, pegou um pouco. Não pela população, nem pelos os concursados que ali estavam, que sabia da forma que foi feito o concurso. Mas a imprensa, não sei se motivada por alguém, fez tipo um carnaval, mas se você olhar os discursos... Vereador, você me desculpe, uma declaração daquela, qualquer jornalista razoavelmente crítico, dizia, epa, peraí, pelo menos perguntar, o que é que você está dizendo com isso? Quem foi que lhe procurou? Isso era óbvio. Mas a procura foi justamente por isso, saber da... Mas não foi carnaval, não, incentivado por esse questionamento, mas assim, porque achei muito grave o que mas você não disse. houve nada disso, foi um concurso sério. Todos que passaram ali teve a oportunidade de conversar comigo, de mostrar a satisfação de ter... Porque o que eu quis dizer ali naquela minha frase, Ricardo, era que era prostituído o concurso do Legislativo. Né? Na verdade, todos os concursos, eu sempre faço uma referência aqui ao doutor Dilmar Camerino, que é uma pessoa que comandou o Ministério Público, e eu sempre fui muito crítico em relação à atuação dele, eu cobrava dele assim, uma ação mais efetiva como procurador, mas ele foi quem inaugurou o concurso limpo no estado de Alagoas. Foi Dilmar Camerino. Isso é uma medalha que ele tem que carregar. Eu lembro, Ricardo, que a minha mãe participou de um concurso de promotora, salvo engano, 1993, alguma coisa assim, foi 96, para promotor de justiça. E trouxeram a Carlos Chagas, uma instituição conceituadíssima. E a minha mãe disse, não, esse vai ser sério, esse vai passar quem realmente, ela passou, salvo engano, nas 2 primeiras fases, depois não conseguiu êxito. E eu fui atrás da Carlos Chagas agora, fiquei com isso na cabeça,
né, quase 30 anos depois, mas a Carlos Chagas não quis fazer concurso legislativo, porque ela já sabe que é um perigo. Já sabe. Né? Então, a gente conseguiu buscar parceiros sérios. Após esse imbróglio todo, a gente soube pelos bastidores que o Estado, o grupo do Estado, tentou também se aproximar de você logo após esse imbróglio, aproveitando a oportunidade, ele tem a oportunidade política. Mas você se manteve... Que é do jogo também. Do jogo político. Na verdade, Carlinhos, como foi essa aproximação? Por que você se manteve? Não houve aproximação nenhuma, não recebi ligação nenhuma de governo, de nada. Eu tenho uma relação com o Paulo Dantas, não vou dizer de amizade, porque eu não convivo na casa dele, nem na minha, nem a gente anda se falando, mas eu votei no Paulo em 2022. Né? Eu tenho uma relação... Você não votou no Rui, né? Não votei no Rui, mas expliquei a ele as situações. Né? Eu coloquei para o Rui naquele momento que eu não entraria em projeto que eu não acreditasse. Eu não entro em projeto que eu acreditasse. Se eu for candidato a deputado estadual, é candidato para disputar, não é para ganhar, porque ganhar que vai dizer só as outras. Se eu for candidato a governador, é para disputar. Você nunca vai ouvir o Marcelão, ele vai ser candidato para representar o partido, para fazer um discurso, não. Eu vou com condições de disputar para vencer. E eu não acreditava que naquele momento o Rui seria um nome para isso. A eleição estava polarizada, estava federalizada entre Lula e Bolsonaro. O Rui ficou ali no meio no meio. Dizem que ele nunca saiu. Nunca saiu. Mas é um rapaz sério. Olha, eu fui vice do Rui 8 anos. Nós nunca tivemos uma conversa indecente, Ricardo. Nossas conversas sempre foram republicanas, sempre foram conversas em prol de Maceió. O Rui é muito sério, teve os erros dele. Eu tentei alertar algumas vezes. Conversamos várias vezes. Ele sempre corrigiu esses erros, porque ele vai ser prefeito de Maceió. Espero que sim, né? Espero e agora a sua expectativa melhorou? Em relação a quê? A Rui? Não, a Rui não, perdão. A Rodrigo. O Rui a gente vai entrar depois. Olha, o Rodrigo eu sempre também não tive muita aproximação. Conversamos umas 2, 3 vezes, inclusive nessa ida a Brasília, que eu fui ao gabinete do Rodrigo, conversei, ele ainda estava como senador. Agora, ele como vice-prefeito, ele estava lá na Câmara um dia, acho que foi na abertura dos trabalhos. E eu dei uma carona, eu estava saindo junto com ele, e fomos até a vice-prefeitura, que fica ali próximo à Secretaria de Infraestrutura, no Jaraguá também, atrás da Saia Albuquerque ali. Conversamos rapidamente, o Rodrigo tem demonstrado, claro, ele vai ter que construir uma situação que possa levá-lo para a reeleição. Com a saída do JHC, ele assume um mandato de 3 anos. 2 anos. 2 anos e... 3 anos e 4 meses. 3 anos e 10 meses. 8 meses. 8 meses. Ele pega 8 meses de 2026, pega 27 e 28. 2 anos. 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Então, ele tem que mostrar serviço. E ele está querendo. Por exemplo, o pessoal até comenta, rapaz, a gente liga pro Rodrigo, na mesma hora retorna, chama, ele mudou, né, em relação a isso, um pouquinho. Agora, de forma direta, quem foi o melhor prefeito para Maceió? O Rui ou o JHC? O JHC não terminou ainda. Quando o JHC terminar, aí eu venho aqui e falo para vocês. Agora eu digo que, eu sempre digo na Câmara, às vezes há esse acirramento. Né? Os aliados do JHC, que eram oposição ao Rui, sempre tentam que o Rui não fez nada, levantar o nome do Jota e diminuir do Rui. Isso acontece com todos os governos. Né? Quem está no governo... E eu sempre sempre entro com um discurso apaziguador. Digo, olha, todos os prefeitos deixaram um legado. Alguma coisa. Né? Vamos lá. Ronaldo Lessa deixou o legado dele. Mas o Ronaldo fez o quê? Eu digo, ele fez alguma coisa, porque senão ele não estava na política. Foi um bom prefeito. Né? Aliás, eu acho que o Ronaldo foi melhor prefeito do que governador. Aí vem Cátia Borne, né? Deixou o legado dela. Eu era novo na época, mas a Cátia era uma política, ela articulava. E foi além do Salgadinho, né? Porque eu só quero lembrar o Salgadinho. Aí você tem depois o Cícero Almeida, que foi um prefeito também importante também ali junto com o Mozart, né? Eu dou até mais ênfase ao Mozart do que o próprio Almeida, que a gente sabe que aquilo ali foi a cabeça pensante nas obras estruturantes. Né? Aí depois você vem com o Rui. O Rui fez muita coisa em Maceió. Eu fui vice-prefeito e seria covarde de falar diferente. Rui, na habitação popular, ele avançou mais do que todos os prefeitos. Na educação, o IDEB bateu números que não bateu em nenhuma gestão. Professora Nadese. Isso, levou a equipe, ele deu autonomia total, professora Nadese. A Secretaria de Assistência Social, onde eu indiquei secretário, e fui até um secretário por um curto prazo, nós pegamos a secretaria desabilitada.
né, pelo governo federal. Secretaria totalmente sucateada, e nós conseguimos mudar até o local da secretaria, levamos ali para Comedor Leão, um espaço com acessibilidade, que todos tinham acesso, os conselhos funcionaram, a gente era democrático, né, ampliação dos conselhos tutelares nos bairros, de equipamentos públicos, restaurante popular todo reformulado. Eu fui visitar o restaurante popular logo quando entrou na prefeitura, Ricardo, e era simplesmente uma falta de higiene, Imagino. sanitária, né? A caixa d'água cheia de bicho, e tinha um discurso forte, que era administrado por uma instituição que presta serviço a pessoas com deficiência. Uhum. Aí você enfrentar isso, aí você fica logo mal visto, porque diz, olha, está tirando uma instituição que ajuda as pessoas. Não, era PAI. A PAI. Está tirando uma instituição para colocar uma empresa, né? Dizer logo assim, né? Mas fizemos com coragem. Fizemos a licitação, a empresa vencedora com o menor preço, foi lá, deu uma reformada, depois chegou a conta. Eu disse, rapaz, a gente não tem condição de pagar não. Isso aí fica como uma doação para o município, vai vender o seu almoço e vá tirar seu prejuízo. Então é assim que funcionava a gestão. Não tinha essas questões de passar a mão na cabeça. Então foi uma gestão, como também a do JHC, em algumas áreas, né, tem sido muito importante. O JHC teve também um resultado financeiro muito interessante. Superior, né? Bem superior, né? Com a questão da Braskem, teve BRK. Ele teve muita sorte nisso, aumentou muito os recursos para o município, fez com que ele desse uma ampliada nas obras. Vamos aguardar os números, né, para que a gente possa fazer comparações, mas acredito que ele sai bem avaliado. Tem uma questão aí que você não pode nunca desprezar, que é a história do carisma, né? O Rui é um personagem um tanto blasé, né? O JHC é um personagem carismático, tem uma comunicação direta com a população, JHC do povo, né? Como Carlinhos adora essa história. Enfim, mas ele consegue essa comunicação que é raro. E o que distingue, inclusive, como liderança política, sem grupo, né? Ele não tem um grande grupo. Mas olha, Ricardo, você queria interromper. Interrompa. Mas essa questão desse populismo, você tem que ter muito cuidado, porque ele é passageiro. Sempre, o Rui Palmeira, quando nós fomos candidatos em 2012, era um fenômeno eleitoral. O cara bom, né? Teve sorte na música, quando uma coisa dá para dar certo, né? Tudo, a cor ficou bonita, 2 jovens, né? uma base de vereadores que não era a maioria, mas eram vereadores que representavam naquele momento bem a sociedade, Davi Davino, Chico Filho, Fátima Santiago, Tereza Nelma, são vereadores em menor proporção, mas que tinham uma entrada, uma visibilidade interessante. Uma qualificação também, diga-se de passagem. Então, assim, ficou um palanque leve, né? E o Rui virou uma sensação. Onde a gente chegava no Jacintinho ali, lembro o Vegel, Jacintinho, quando a gente chegava, para começar a caminhada, era negócio de 20 minutos, 30 minutos. Dizem que o JHC é pior, né? O JHC parece que chega em 50. Mas assim, todo mundo tem seu momento. Cícero Almeida teve o seu momento também. Sim, e hoje não tem mais. Ronaldo, então, isso é passageiro. O que vai ficar para esses políticos que têm essa identificação presente nas comunidades e popularidade é o trabalho, é o legado. Uhum. Né? E ter cuidado com as sucessões. Porque se você faz o sucessor e mantém um ritmo, numa situação positiva, você consegue levar isso mais à frente. Vamos à história da sucessão, quebrar um pouco aí. Você seria, e parecia num determinado momento, o sucessor do Rui. E o Rui não deixou a prefeitura, e poderia ter deixado, para ser candidato, enfim, ao governo do estado, que foi uma questão, eu me lembro que no dia, até 7 horas da noite, o Rui não renunciou. E comentou-se muito à época que ele não queria deixar a prefeitura de Maceió com você, porque não queria deixar com o Bill de Lira. Não, na verdade, Ricardo, ali, o Renan Filho ele foi muito competente. O Rui ele tinha a vontade de deixar a prefeitura. Sendo que o Rui ele vem numa educação política onde ele tem na cabeça que para você ganhar a eleição você tem que ter um palanque. 2 senadores fortes e um candidato a governo forte. Naquele momento, o Renan Filho se viabilizou governador. O Rui já enxergava que era uma eleição muito difícil. E ninguém deixa uma prefeitura de Maceió. Difícil com uma eleição fácil, só o Renan Filho que teve. Mas quando eu falo difícil, quase impossível. Com Collor, né? Mas o Renan Filho, ele foi muito inteligente. Foi o que ele fez. Onde é que o Rui daria uma largada para a candidatura?
Maceió. Ele jogou Ronda no Bairro, ele fez as grotas e lançou os hospitais. Então tirou o discurso, né? Total. E no interior ele tinha 98 prefeitos. Quando ia para sentar... Mas você se preparou para ser sucessor do Rui, né? Eu não me preparei, eu fui avisado que teria essa possibilidade, tanto pelo grupo dele, né, na época o Marcelo Bentes e o Tássio, que eram duas pessoas de confiança do Rui, me chamaram para um almoço, falaram que o Rui estava se organizando para deixar a prefeitura. O Rui fez uma viagem com a, até então, ex-esposa hoje, mas a esposa Tatiana, disse a mim que ia para a viagem para conversar com ela, para deixar tudo resolvido. E quando voltou da viagem, nós tivemos uma conversa na prefeitura e ele me disse que não deixaria a prefeitura, porque não tinha ainda viabilizado uma série de situações que estavam para viabilizar, até em torno de um empréstimo que vinha do CAF, não sei se você lembra daquele empréstimo, que estava para sair e tal, e ele sentiu também o que eu senti. Aquela coisa, eu não entro em eleição... Sentiu medo da derrota. Isso, acredito que sim. Eu não entro em projeto que eu não acredito. E o Rui, naquele momento, começou a não acreditar na eleição dele. E quando olhava para o Senado, ele não dava muita, vamos dizer assim, que ali eu acho que ele ganharia, como o Rodrigo ganhou, o Senado, mas ele chegava a quem? O Bio, candidato ao Senado, né? Mas sem um candidato forte ao governo. E ele é da tese que tem que ter um candidato a governo forte. Né? O pai dele sempre fez política com um governo forte, 2 senadores, e elegia, né, até um certo momento. E ele também tem essa Guilherme cultura. Era um personagem muito agregador também, uma coisa que o Rui não é, né? O Rui é uma boa pessoa, não estou discutindo a questão pessoal, não. Né? Mas o Guilherme era muito agregador, coisa que o Rui nunca conseguiu ser. Assim, você acha que o erro político, eu estou aspiando, o erro político do Rui foi não ter saído ao Senado? Não ter saído. Se, até para deputado federal, estadual, você ficar numa prefeitura de Maceió por mais de 5 anos e 3 meses, é um risco muito grande. Quem ficou não se deu bem. Cátia Borne, Cícero Almeida. O Ronaldo se salvou porque o Ronaldo só ficou 4 anos. Não teve reeleição. Não tinha reeleição, né? Ele elegeu a Cátia apertado, diferença pequena de votos, para Luiz Helena. Foi uma eleição duríssima. E ficou numa situação de que, faltando 2 anos para a eleição do governo, teve um grupo empresarial forte, né? O grupo Carlira apoiou ele, teve apoio de Celso Luiz no Sertão, Renan, Tel, fizeram um movimento e elegeram o Ronaldo governador, e ele foi embora. Mas se ele fica, a pessoa se houvesse reeleição, e ele tivesse ficado mais 4 anos, ele não seria governador. Né? Talvez fosse, teria mais 2 anos na prefeitura e enfim, para continuar, né? Na prefeitura. Mas eu falo assim, se tivesse ficado os 4 anos depois. Não, 4 anos, como JHC não vai ficar 4 anos. É justamente isso. Então, assim, Cícero Almeida ficou e ficou no tempo, né? Parado e perdido no tempo. Mas Cícero Almeida ficou e eu vi uma imagem muito marcante, foi quando a gente foi assumir a prefeitura. Nós fizemos um evento muito grande, um evento bonito lá no Centro de Convenções. A Lourdinha que foi fazer o discurso lá de encerramento, o Cícero Almeida não foi, mas disse que estaria na prefeitura. E quando a gente chegou lá na prefeitura, cara, era no Jaraguá, um prédio meio escuro atrás, uma garagem, coisa assim meio desorganizada e tal, e tinha uma escada que você subia e tinha um corredor longo, aquelas casas antigas ali do Jaraguá, né? Aí lá veio o Cícero Almeida, lá de trás, com uma camisa preta, já no espírito de luto, né? E aquela imagem marcou para mim. E o discurso, você só via ali os secretários mais ligados à prefeitura, o controlador, que trabalhava dentro da prefeitura, o procurador-geral, aquela turma mais técnica. Até os secretários mais políticos já não estavam mais. Rei morto, rei posto. Isso. Então, assim, a política ela é muito dinâmica e ela é muito injusta. E daí, na maioria das vezes... É uma questão muito objetiva. Não se faz amizade nessa seara. Muito difícil. Faz não. Você faz boas relações, eu acho que é absolutamente civilizado. Mas na hora a bola dividir, na hora de Ciro pegar... Gomes e Ciro Gomes. Os dois irmãos. Até essa eleição do Ceará vai ser um clássico aí, né? Vai ser uma eleição... Loucura, Ceará e Pernambuco, e o JHC sendo em Alagoas, vão ser três estados interessantes de acompanhar. Né? Então foi isso. Então são momentos. Se o Rui sai ali para deputado federal, ele poderia ter sido depois senador, governador, nessa virada do Paulo Dantas agora. Mas ficou na prefeitura. Aí e ainda apoiou o Alfredo Gaspar junto com o Renan Filho. Teve o Alfredo. Aí eu fiquei na Secretaria de Assistência Social. Eu disse, Rui, eu quero ir para a Secretaria de Assistência. Quero lá passar 1 ano e 3 meses. Isso foi no final de 2019.
quero passar em 2019 e até início de 2020, que eu quero viabilizar minha candidatura a vereador. Tem alguma dificuldade para você? Disse, na hora que você quiser, você me avise para a gente... E a Celiane? A Celiane está cursando medicina, está grávida, já está me pedindo para sair há uns 2 meses, e eu estou segurando, mas vou mantê-la na equipe, numa tarefa mais tranquila, continuar me ajudando, mas eu quero estar lá para voltar ao cenário. E assim eu fiz. Montei o PSC, na época, né, o PSC elegeu 3 vereadores, eu, o Brivaldo e o Cal Moreira. Tivemos 38 mil votos em Maceió, na plena pandemia. Eu fui o vereador mais votado do partido, nós voltamos para a Câmara e reiniciamos um processo que o Rui agora enxergou também que necessitava. Tanto é que foi candidato a vereador. E até eu cheguei até... Como Ricardo, se diria antigamente, passou pelo pau do canto, né? Como eu cheguei até a falar a alguns amigos meus, eu não tive coragem de falar para amigos do Rui nem para o Rui. Eu disse, rapaz, o Rui aí ele teria que dar um tiro, o último tiro dele era em abril de 2020 ter renunciado, ser candidato a vereador e ir no discurso de fazer uma grande bancada, me deixar na prefeitura 6 meses, tome. Veja aí, se você se viabilizar prefeito, você seja candidato. Mas naquele momento ele não tinha vamos dizer, ele não enxergava a questão partidária de Você grupo. não fazia parte do grupo político do Rui. Aliás, eu não sei quem faz parte do grupo, né? O Rui também Assim, é um personagem tinha, sem Ricardo, grupo, ele né? tinha muita confiança em mim. O Rui, eu nunca ouvi... Eu falo grupo político. Não, ele que tinha um núcleo duro. Conjuntamente. Né? O núcleo duro do Rui era quem? Era Marcelo Mendes, era Tássio, o Cleide por uma grande parte do tempo. O Abraão tinha uma certa, vamos dizer assim... Teve durante muito tempo. O Abraão foi o cara que coordenou ali a parte política, né, do governo do Rui. E eu era chamado em algumas situações. Né? Até na reeleição de 2016, o meu nome era citado como uma possível substituição para atender o governo do Estado, na época do Renan Filho, indicar o vice, para que fosse feita uma composição. E eu fui ao Rui, não esperei ele falar comigo. Rui, se você com isso garantir a reeleição, fique à vontade. Meu nome está à disposição. Você só veja um local para mim, para que eu possa me organizar nesses 2 anos, quem sabe ser candidato a deputado, ou voltar para a Câmara. Eu nunca criei problema para Rui. E houve uma certa demora. Eu lembro que eu saí aqui de Maceió, aí o saudoso Bill, né, que sempre foi um parceirão meu, um cara... Foi ele que lhe colocou, que né? me colocou, ele que me fez na política, vamos dizer assim, do jeito dele. Né? O Bill não era aquele de dar o peixe, ele dava a vara para você pescar. Né? Assim foi comigo, assim foi com o Arthur. O Bill nunca foi ele não tinha nem esse capital político em Maceió para pegar na mão de uma pessoa e dizer, é isso aqui, não. Mas ele abria portas que você ia embora. Eu lembro, Ricardo, que na escolha do vice-prefeito, 2012, foi feita uma reunião do núcleo do Theo Vilela. Eu fui secretário do Theo e o Theo gostava muito de mim. Fui muito participativo na eleição dele em 2010, no interior do estado, aqui em Maceió. A gente caminhou juntos aí nas dificuldades e tal. E o Theo me queria secretário. Fui ser secretário de assistência social. Passei lá 1 ano, peguei aquela enchente, o pós-enchente, né? Construímos aí 8 cozinhas emergenciais, era 18 mil refeições diárias, banheiros, assumi a água de Murici, que não tinha água nos conjuntos. Não disse que ia ficar... Logo de Murici? Logo de Murici. Logo de Murici. Porque a construtora entregou as casas e não era, o pessoal estava morando nas barracas, sendo que não estava com o sistema de água ligado. Aí o Nonô era o coordenador da reconstrução. O Nonô disse que vai ficar responsável é você, porque com você eu sei que não vai faltar água. Se botar outra aqui vai ser tanta burocracia no mundo. Eu disse, não, governador, eu vou lá, vou abrir o cano e vou botar um registro. Quem vai pagar, não vou fazer gato. Alguém vai pagar a conta, mas a gente vai tirar a água da casal. E fui lá, pedi uma ligação, botei lá um registro. Quando chegou a conta, eu disse, vocês resolvem, já não é comigo. Né? E não faltou água nos municípios. Então, e naquela eleição de 2012, quando era a escolha do Rui, e o Rui nada de escolher o vice, né? Aí um jornalista chamado Ricardo Mota colocou que eu estava sendo procurado pelo Carimbão, para ser vice do Carimbão. O Carimbão na época queria ser, Eduardo Campos vai vir, Eduardo Campos vai me fazer prefeito, aquela conversa do Carimbão todo, né? E aí o Marco Firma me liga. Mas esse negócio do Carimbão já não está certo não com o Rui? Só, olha, até agora o Rui não falou nada, também o Carimbão veio falar comigo, mas em tom de brincadeira.
Eu não sei quem deu essa informação pro Ricardo. Não tô de brincadeira, não. Eu levei na brincadeira. O Carimbão veio falar sério. Mas eu, né? Não sei quem deu essa informação, o Ricardo. Colocou aí no site. Aí eles começaram a se preocupar, né? O PSDB é assim, tem que ser cutucado, né? Aí fizeram uma reunião. Aí nessa reunião, faltando um dia para a convenção. A convenção era no sábado, já estava tudo pronto no iate e não tinha vice ainda. E eu, sendo burro de carga da coligação, fechando a coligação para ter os vereadores do PP contemplados. Porque a chapa do PP era muito forte, era Fátima Santiago, Davi Davino, Chico Filho e Oscar de Mello. Ninguém queria coligar. Dudu Ronaldo estava no PSDB, candidato a vereador com a Tereza Nelva. Eu não queria essa coligação, porque para o Dudu, o Rui candidato, faria 3, 4 vereadores. Ele só tinha 2 de mandato. A eleição dele era tranquila. Olha, não coliga, porque o Claudio Honor disse que não coligava e não sei o quê. Eu digo, Dudu, nós estamos falando de uma eleição majoritária. A gente não escolhe com quem a gente coliga, não. A gente coliga quem tem tempo de televisão e candidato para buscar o voto. Depois ele veio, falou comigo, não, eu compreendo e tal, vamos junto, eu vou ganhar a eleição. Eu digo, você vai ganhar, pai, vamos trabalhar para você se eleger. E teve essa reunião. A reunião participou pela manhã, na sexta-feira. Bill, Theo Vilela, Marcos Firma, Pedro Vilela e Rui. Para saber do Rui o que ele estava pensando. O Rui estava tão forte que ele quis escolher o vice. Não eram os partidos nem o governador, era o Rui. E o Theo tem esse estilo democrático, né? Ele não se mete muito nessas... Aí disse, Rui, a gente queria ouvir de você. A convenção é amanhã, sábado, 9 da manhã. A gente não tem vice ainda. Aí o Rui disse, rapaz, eu tenho uns nomes aí que eu estou analisando. Passei por Sidônio, o primo dele que hoje está até com Lula, né? Passei por Sidônio está vendo. Tem a doutora Fátima Santiago, que é uma médica, né? Tem a Cláudia Pessoa, porque chegou uma conversa que o Cícero, se fosse a Cláudia, dava uma amenizada, né? Tem o Marcelo, mas é o mesmo sobrenome meu, o Sidônio está vendo se isso... 2 jovens, se não fica muito, a chapa fica muito leve, né? Do ponto de vista aí, eleitoral perigoso, assim, 2 jovens, tal, sem experiência. Aí estamos vendo, tal. Aí o Theo disse, eu vou abrir aqui a roda, para você também ouvir. Aí, primeiro que ele pegou, Bill de Lira. Aí o Bill disse, olha, Rui, o partido é seu. O PP está coligado com você. Você vai me chamar para assinar a ata. Agora, se você me quiser na campanha, cabra velho, isso ficou marcado na minha vida. Se você me quer na campanha, na caminhada, na carreata, no comício, o Marcelo é o meu vice. Mas o partido é seu, ou seja, não foi uma vamos dizer assim... Quer dizer, podia ser qualquer um, desde que se chamasse Marcelo Palmeira. Não era assim. O partido estava com o Rui, independente de ser o Marcelo. Mas para ele estar... Para ele, exato, é isso que eu estou dizendo. Podia ser qualquer um, desde que se chamasse Marcelo Palmeira. Pronto. Aí já foi uma... Aí o Theo, nome maravilhoso. O meu secretário, cara de compromisso, amigo. Eu também, por mim, é Marcelo. Aí Marco Firma, mesma coisa. Pedro Vilela, isso sem ser combinado, realmente não foi combinado. Mas aí o Theo me disse depois que viu o Rui meio... Aí disse, você conversou com seu pai? Ele disse, não. Ele disse, pronto, você vá para as casas do seu pai, converse com o Guilherme, a gente está em Parapiraca, para a convenção do Rogério Teófilo. O PP estava muito unido do PSDB, que o vice era o Ricardo Barreto, Tacoagro, que era do PP. Ou seja, lá em Arapiraca já tinha uma coligação PSDB-PP. E à noite, ao retornar, a gente se encontra aqui 7 da noite, na mesma mesa, e você já traga esse nome, porque amanhã a gente tem que estar com a ata redigida. E assim foi. Quando eles voltaram, e eu lá no Ratos com 14 vereadores, aquele bolo, né? E ainda tinha uns que queriam ser o vice, né? A gente notava que já estava naquela esperança. E eu também disse, não, independente daqui, eu vou fazer meu trabalho. Segurar a turma. Quando deu 7 horas, a reunião lá iniciou. Às 7h40, o telefone toca. Pedro Vilela. Oi, Pedro. Prefeito? Já foi assim. Vou passar aqui para o Rui. Sério, escolhemos aqui o seu nome, você aceita vir para o desafio, tal, tá aquela conversa. E dali saímos em carreata para o Hotel Ponta Verde, que era onde eles estavam. Nós estávamos no Ratos, no antigo Ratos. E lá foi uma festa. O Rudney, aquele locutor. Carlos Rudney, depois foi do negócio. Então, assim, foi assim. Então, o Bill teve essas ações comigo. E agora sem o Bill? Porque o Bill, você já disse a importância do Bill na sua carreira política. Né? Ele lhe puxou para a atividade, conseguiu, de alguma forma, fazê-lo vice do Rui. E agora sem o Bill? O Bill, né, não, claro, mas assim, o Bill ele deixou de ter uma... Só uma pergunta.
o vice dele foi indicado por você, né? Lá na Barra de São Miguel. Eu vou explicar toda a história do Henrique. A questão do sem o Eu sei Bill, porque você trabalhou com ele, isso, trabalhou com você. Foi. Né? O Bill, ele de 2000 até 2016, vamos dizer, até a reeleição nossa com o Rui, ele teve uma participação muito importante. Depois, meio que ele já deixou o partido com o Arthur, quando ele perdeu a eleição do Senado, em 2018. O Arthur já meio que tomou o partido, e naquele momento o Arthur definiu que o Davi Filho seria o presidente do partido em Maceió. E eu tive uma conversa com o Bill, assim, política muito decisiva. Eu disse, Bill, não tem problema. Enquanto você estava no PP como presidente, eu honrei o partido sempre teve representação em Maceió, mas agora eu tenho que fazer a minha vida, voltar para o cargo de vereador. E a sua relação com o Arthur não é exatamente a melhor de todas, né? Não, eu falo do digo ponto a de vista você, pessoal e familiar. Ricardo, não, eu digo a político. você, hoje é uma relação boa. Hoje. Antes era distante, mas hoje, com o falecimento do Bill, houve uma aproximação, não de eu estar na casa dele, nem ele estar na minha casa. Nós conversamos 2 vezes depois do falecimento do senador, tivemos conversas boas, ele amadureceu muito, né, nesse período da Câmara, ele também teve algumas surpresas desagradáveis dentro desse processo, e hoje eu digo que o Arthur está muito mais maduro, diferente de um Arthur de anos atrás. Ele é ser candidato ao Senado. Pré-candidato. Pré-candidato. Mas vai ser mesmo? Eu acredito que ele tem todas as possibilidades, né? Depois eu explico por quê. Então, assim, nós temos uma relação boa. E o Bill, de 2018 para cá, ele meio que eu parei de fazer qualquer tipo de vamos dizer, de demanda para ele, porque ele já estava debilitado, né? Houve a candidatura dele na Barra de São Miguel. Foi forçação de barra, você acha, essa última candidatura do Bill? Dele. Dele. Né? Da gente não. Eu vi uma frase, eu lembro que uma vez eu até fiz uma observação, fiz um texto, né? Que o Bill precisava de cuidados mesmo. Né? Um personagem que eu conheço desde que ele foi vereador. Então, era uma relação boa, bastante civilizada. E o Arthur não me disse isso pessoalmente, mas uma pessoa dele me disse, Ricardo, o problema não é o Arthur. Não. O problema é o Bill. Bill só quer ser candidato. O que ocorreu ali, Ricardo? Quando houve o afastamento do Floriano, o Floriano era a pessoa de confiança dele. Era um motorista, faz tudo dele. Pronto, se eu tivesse aqui, se o Bill tivesse aqui dando entrevista, o Floriano estava ali do lado com o celular dele. Né? Então era um cara de confiança. E ele botou o Floriano para ser o vice. E depois o Floriano começou a fazer algumas situações na Barra, que ele tomou conhecimento, não gostou. Mas ele não rompeu com o Floriano, apenas ele tirou o Floriano da Secretaria de Governo e manteve o Floriano como vice-prefeito e assessor. O Floriano deixou de trabalhar. Meio que rompeu, ele mesmo. Né? E começou a dizer que era candidato lá. Isso também prejudicou muito, até a saúde dele. Né? Porque foi uma traição ali que ele nunca imaginava. E a gente sabia que ele precisava de cuidados. E eu conversei com ele várias vezes. Viu, vamos cuidar da sua saúde, vamos para São Paulo, eu vou morar lá com vocês 6 meses. Não vai lhe faltar nada. O Arthur também não mede esforços para tentar salvar o pai, minha mãe, todo mundo dedicado. Vamos para São Paulo, você precisa de cuidado. Não. Sou candidato, foi para São Paulo, fez uma quimioterapia, uma quimio e uma raio, o cabelo não cresceu mais, já começou a ficar bem descaracterizado. Antes da eleição foi fazer uma quimio que deixou ele bem abalado, ficou até de andar, depois teve uma melhorada, foi para a campanha. Né? A gente tentou de tudo na campanha de blindá-lo. O Arthur teve uma participação muito grande, foi para lá, fez os partidos todos, chamou todo mundo que era contra. Eu fiz uma pesquisa em junho do Data Census, identifiquei algumas situações na pesquisa, passei para ele, acho que o Arthur também teve conhecimento, fez a pesquisa dele, então foi ali, todo mundo se juntou e o Arthur foi para dentro e conseguiu ali ter uma eleição tranquila. E aí é quando surge o Henrique. Quando ele ganhou em 2020, ele foi na minha casa. Você tem alguns nomes que posso sugerir? O Bill nunca tinha feito gestão, né, do executivo. Sabe, eu tenho o Henrique, que estava como secretário de assistência social, ele vai para a Câmara comigo, mas é uma pessoa da minha confiança. E é um cara honesto, correto, advogado. Coloca o Henrique do seu lado, para tudo que você for assinar, for despachar, pede para ele dar uma lida, como chefe de gabinete, e você assina, deixa tudo na mão dele, que ele é honesto, não vai fazer nada errado. Aí, estilo Bill. Foi o que o Bill fez, ele era secretário de assistência social em Maceió. Botou o Henrique aonde? Assistência social da Barra. Não colocou aonde eu tinha sugerido. Acolheu o nome, certo, mas não colocou o Floriano. Foi quando deu todo o problema. Aí, com 2 anos, quando rompeu com o Floriano, aí ele trouxe o Henrique
para perto dele. Foi quando ele começou a ver que realmente o Henrique era uma pessoa de confiança. Estreitou as relações. Estreitou as relações. Ele ficou doente, ele ia para São Paulo, o Henrique ficava lá, mesmo sendo muito técnico, mas dando conta do recado. Até que chegou no momento da escolha do vice, não era mais o Floriano, e por toda a questão familiar, minha mãe também defendeu o nome dele, do Henrique, até mais do que eu, porque para eu defender seria uma coisa assim, meio que jogando no mesmo time, né? Eu não me meti em nenhum era momento. Uma questão mais política. Exatamente, em momento nenhum eu pedi o Bill para o Henrique ser o vice-prefeito. Eu podia até enaltecer qualidades dele quando a gente conversava, mas nunca cheguei a dizer, olha, o Henrique, até porque eu acho. Todo mundo disse para você. Não foi. Agora minha mãe teve. Minha mãe gosta muito do Henrique. Minha mãe via que o Henrique seria mais pelo Bill, assim, de manter uma prefeitura ali com pessoas de confiança, do que vir um nome que naquele momento poderia parecer um nome fiel e depois fazer o mesmo que o Floriano fez. Era mais uma proteção, né? Ninguém pensava na morte dele. Ninguém pensa na morte do ente querido, por mais complicado que seja. E foi quando ele piorou depois da eleição, foi para teve um grau de... Eu lembro daquela loucura da eleição da mesa, Ricardo, em nenhum momento eu levei problema para ele. Porque praticamente foi o Bill que pediu para eu ser candidato a presidente. Dia da vitória, ele passou na porta da minha casa, eu estava lá com umas 200 pessoas, 300 na porta ali. Aí ele bateu assim no console do carro da minha mãe e disse, seja o candidato a presidente. Não ceda para ninguém. Porque da outra vez eu tinha cedido para o Galgo. E aquilo marcou para mim, né? Sendo que eu não pude ter esse apoio, que era o meu maior apoio. Era na hora que visse que o JHC não estava querendo, o Bill com saúde iria lá, né? Com o respeito que todos têm por ele, e ia fazer uma ação para me ajudar, e eu não podia. Chegava na casa dele, ele estava debilitado, eu olhava, falava, motivava, mas não falava. Tipo, e como é que está lá a Câmara? Eu disse, não, está tranquilo, estamos caminhando bem. Era o que eu falava, não levava problema para ele. Foi quando um dia, eu passei uns 10 dias sem ir lá com essa loucura da eleição, quando eu cheguei, vi uma cadeira de roda, vi ele bem debilitado, eu digo, mãe, não está certo isso. Está acontecendo alguma coisa aqui. Ele não estava assim. Semana passada eu estive aqui, conversei com ele. Se vê uma enfermeira de São Paulo, ele não se adaptou. Assim, a família querendo até trazer uma pessoa de fora com mais qualificação, mas ele não se adaptou e tal. Aí ela foi quando ela ligou para o Arthur, pedindo para o Arthur ir lá para convencer ele a interná-lo, porque ele não estava querendo sair de casa, né? Só falava da diplomação e da posse. Aí ele foi diplomado e o Arthur foi lá e convenceu ele a se hospitalizar na Santa Casa para tomar uma medicação intravenosa para dar uma recuperada, né, uma dieta. Começou essa dieta, mas quando eu cheguei lá, a voz... E foi detectado no terceiro de internação uma perfuração no intestino. Aí foi para o Arthur Ramos, veio uma equipe de São Paulo, na madrugada do dia 31, Ricardo. Você terá uma equipe de São Paulo, olha a dedicação que a família teve, para até fazer o que, né? Eu nem soube, porque eu saí do hospital 6 horas da tarde, 6 horas. Eu estava em casa, minha mãe ligou a Bíblia e disse que quer falar com você. Eu disse, pronto, é para se despedir, né? Porque ele não é de chamar assim. Aí peguei o carro, fui lá, cheguei lá e pegou na minha mão, e aqui aperto, mas não falava nada. Eu dizia, Bill, rapaz, a gente vai sair dessa. Ele pediu para comprar um carro novo para ele, porque ele não estava mais andando em caminhonete. Aí comprou um carrinho baixo, carrinho barato, carrinho. E ele, o seu carro novo está aí na porta, e a primeira a gente vai tomar posse. E ele, né, não falava nada, e a respiração ofegante. Foi quando eu fui para casa da mãe. Eu veio umas 10 horas falar com vocês, ela fez, não, que eu estou cansada. Já disse o Arthur também que eu vou dormir porque foi pesado. Vamos para o Réveillon de vocês aí e tal. Aí quando eu estou voltando da Barra de São Miguel, estava na casa de alguns amigos, vi o meu tio Paulo, que é médico, Paulo de Jesus, que ele foi ali para Laguna. E ele voltando na Praia da Avenida. Eu disse, o tio Beto está voltando já cedo, que eu voltei cedo, 12h30. Mas não liguei para ele, só vi o carro dele, né? Ele já estava indo para o Arthur Ramos para uma cirurgia de emergência, porque detectaram essa perfuração no intestino e veio uma equipe de São Paulo para fazer a cirurgia. Chegaram aí 1h da manhã, operaram, tentaram resolver, mas do dia 1º até o dia 14 ele não acordou mais. Ele chegou no quarto, ainda falou com a minha mãe, depois entrou no processo de... Então ele não, nem a posse ele
ele pôde... Deixa eu perguntar uma coisa sobre... Você falou... É isso que eu ia dizer, já acho que a gente está chegando ao final. Deixa eu só, antes de você fazer a história da eleição. O JHC disse, deixa para a próxima. Isso. Mas a próxima vai ser antecipada. Sua chance é nenhuma. A antecipação, isso foi até debate na Câmara semana passada. O propôs a emenda que eu acho bastante interessante. Essa antecipação, no meu ponto de vista, a gente sabe que o direito... É muito ruim aquilo. O que foi que o Supremo fez? O Supremo disse, olha, há uma desigualdade muito grande quando você é eleito, às vezes eleito até no mesmo dia que é eleito no primeiro biênio, já faz a do segundo. Eleger por 4 anos. E o Supremo determinou... como se fosse um mandato popular, né? Determinou que as eleições de presidente de assembleias e câmaras municipais ocorram 90 dias antes do término do mandato. Até 90 dias. Pode até ser no mesmo dia do término. Então, a partir de 90 dias, que é outubro, até janeiro, o presidente pode convocar a eleição com um prazo regimental de 10 dias. Então, a partir do dia 22 de setembro, vamos dizer assim, ele pode convocar a eleição para o dia 2 de outubro, que já está dentro dos 90 dias. Foi o que o Marcelo Vitor fez. O Marcelo Vitor ele fez a eleição dele em novembro, dezembro, se não me engano, e o mandato iniciava em fevereiro. Ele cumpriu os 90 dias. E eu disse isso ao Chico. É engraçado, é o prazo, não é o prazo do mandato, né, como presidente, é da eleição. E eu disse ao Chico, depois o Chico ficou meio chateado, tal, com o Rui, eu fui lá no gabinete dele e disse, rapaz, é a legislação, está aí na Constituição, não tem o que fazer. Você quer fazer, faça. Não sei se isso vale, viu? Exatamente, você quer fazer, faça. A gente já está acostumado a ver. Por mim não tem dificuldade nenhuma. O problema é que há essa discussão, né? E ficou por ali. Depois não se falou mais nisso na Câmara. No dia a sessão já veio, já foi outra. Eu não sei como ficou isso em relação à antecipação de mesa. Não procurei mais saber. Mas é isso. Então, espero ter correspondido aí, Ricardo. Se tiver mais alguma pergunta. Não, mas assim, se a eleição for mais próxima do fim do mandato atual do Chico como presidente, você é candidato? Não sou candidato mais a presidente. Não. Eu acho que naquela minha pré-candidatura eu aprendi muito. Né? Infelizmente a Câmara ela não consegue ter uma decisão... Inclusive é levar rasteira. Decisão interna. Ela tem uma decisão interna, mas que tem que ser homologada pelo Executivo. E nessa homologação, com certeza, não será eu o escolhido. Então não adianta ir para um desgaste desse. Né? Mas foi bom, porque a gente formou um grupo de amigos, né? Como você falou, amigos dentro de um limite. Eventuais. Mas a gente... E hoje eu tenho um reconhecimento da Câmara e da classe política de ser uma pessoa cumpridora de compromisso, de palavra. Isso é muito bom, você conquistar isso com 43 anos de idade. No começo... Fez do Marcelo Vitor o eterno presidente da Assembleia. Isso. Então, assim, tem uma boa relação com o Chico, assim, dentro do... Claro que não é a mesma, o Chico era meu amigo pessoal. Não é mais. Não é que não seja, mas houve um afastamento. Houve um afastamento, mas isso com o tempo a gente vai superando. Mas a gente conversa. No começo do ano eu fui com ele ao Ministério Público, lá com a doutora Fernanda e o doutor Marcos, falar sobre a grade de pessoal da Câmara, sobre o concurso. Até porque eu tenho uma boa relação lá, ele também tem. Depois cada um foi cuidar da sua vida, do seu mandato, porque assim, quem ganha governa. Né? Então não adianta eu querer estar no dia a dia da Câmara, optando, dando sugestão, não. Ele é o presidente, ele faça o que ele achar que é o mais importante para o poder. Eu fiz a minha parte enquanto primeiro secretário e fiz bem feito. Ele fazendo como presidente também bem feito, acho que não vai ter dificuldade para ele ser reeleito. Perfeito. Marcelo, queria agradecer demais a sua presença. Obrigado, foi ótimo. Né? Foi um bom papo, né, Ricardo? Excelente. A hora que vocês quiserem... Discorre muita tranquilidade, tudo, até para as provocações que você fica fazendo. Né? Sou eu. Olha a primeira pergunta dele. Quem traiu quem? Mas eu não fiz essa pergunta. Não. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.